Tópicos sobre tratamento físico-químico da água. Problemas causados aos processos industriais devido às impurezas da água. Essa tabela é muito interessante, né? Fonte, professor Miers, foi professor espanhol, 2005. Então, por exemplo, a impureza, dureza, cálcio e magnésio. Quais são as indústrias que podem ser afetadas? Todas, né? Pela incrustação e depósito. As indústrias de papel e têxtil e lavanderias, eles podem sofrer com depósitos sobre as fibras, né? Papel e têxtil, as fibras. E as lavanderias pela formação de escuma sobre os tecidos, né? A alcalinidade, né? Papel, a indústria de papel, indústria têxtil e bebidas. Vai destruir reagentes ácidos, corantes, floculantes e aromatizantes. Qual outra impureza? Sólidos dissolvidos. A indústria eletrônica, farmacêutica, alimentícia, de bebidas e utilidades. Como vai ser afetado esse tipo de indústria? Vai aumentar o custo de produção de água com alto grau de pureza e pode acabar degradando a qualidade do produto final. Sólidos suspensos. Todas as indústrias, pelo depósito e desgaste de equipamentos. Oxigênio dissolvido. Todas as indústrias. É a principal causa de corrosão. Dióxido de carbono. Todas as indústrias. Na nota está 3, né? Principalmente o abastecimento de água por poço profundo, né? A forma como são afetadas pode passar para a fase vapor na sucção da bomba do poço de extração e vai elevar o pH da água e pode causar problema de incrustação. Ferro e manganês, todas as indústrias, porque a água pode dar depósitos e manchas. Matéria orgânica, a indústria de alimentos e bebidas, dando sabor e odor. E todas as outras, porque a matéria orgânica é um substrato, alimento para bactéria e contamina as resinas de troca iônica. E micro-organismos, todas as indústrias, porque dá produção de limo e odores. Agora, o que a gente vai ver aqui? As outras duas colunas, né? Então, água para caldeiras, né? Nós podemos ver tanto para água para caldeira quanto água de resfriamento. Está dividido em 3 coluninhas: depósito, corrosão e outros, né? Então, quando a gente tem a letra C, significa que contribui para o problema. Quando tem uma linha, não tem efeito significativo, né? E P é principal fator responsável pelo problema. Então, por exemplo, o dióxido de carbono é o principal responsável pelo problema da corrosão na água para caldeira, né? Não causa depósito nem outros, né? Na água de resfriamento, nem depósito nem corrosão, mas ele pode afetar o pH. O ferro e o manganês é o principal problema de depósito em águas para caldeiras e água de resfriamento. A matéria orgânica pode ocorrer formação de espumas e crescimento biológico, tanto na água para caldeira, tanto na água de resfriamento. A sílica contribui para o problema de depósito e é o principal responsável pelo problema em turbina, que está o número 2. E ele contribui isso para a caldeira. E água de resfriamento contribui para o depósito. Os micro-organismos são os principais causadores do problema de depósito em água de resfriamento. Requisitos de qualidade para a água de uso industrial. Quais são os limites recomendados em miligrama por litro, exceto para pH e cor, que são expressos em unidades, também da fonte do professor Miers e professor espanhol, 2005. Então, o tipo de indústria, papel e celulose, a gente pode ter de polpa mecânica, polpa química parda, polpa química branqueada. Então, o ferro, 0,3 miligrama por litro,
para polpa mecânica, o manganês 0,1 mg por litro, o cloreto 1000 mg por litro, né? 30 unidades de cor e pH de 6 a 10. Para polpa química e parda, o ferro 1 mg por litro, manganês meio mg por litro, cálcio 20 mg por litro e assim por diante, podemos ver, para todos da papel e celulose. Vamos falar, por exemplo, nós temos também para a indústria química, carvão, petróleo, têxtil e de cimento. Para a química, o ferro 0,1 mg por litro, o manganês 0,1 mg por litro, o cálcio 68 mg por litro, magnésio 19 mg por litro, sólidos dissolvidos totais 1000 mg por litro, pH 6,2 a 8,3. E assim podemos ver os requisitos de qualidade da água dessa maneira para vários tipos de indústrias e vários parâmetros. E o padrão de qualidade recomendado para água de resfriamento e geração de vapor? Quais são os limites recomendados em miligrama por litro? De acordo com o professor Mies, foi professor espanhol de 2005. Então, por exemplo, para água de resfriamento, né, os cloretos, 500 mg por litro. Sólidos dissolvidos totais, 500 mg por litro. pH 6,9 a 9, DQO 75 mg por litro, sílica 50 mg por litro. Temos diversos parâmetros aqui. E para geração de vapor, nós temos 3 subclassificações: caldeiras de baixa pressão, menor que 10 bar, caldeira de média pressão, entre 10 e 50 bar, e caldeira de alta pressão. Vamos pegar como exemplo aqui alguns parâmetros da caldeira de média pressão: sólidos dissolvidos totais, 500 mg por litro, dureza, 1 mg por litro, alcalinidade, 100 mg por litro, pH de 8,2 a 10, compostos orgânicos, 1 mg por litro, nitrogênio amoniacal, 0,1 mg por litro. Aí a gente vê uma figura muito interessante, né, da capacidade de separação pelos principais processos de separação por membranas, de acordo com o professor Mies, foi professor espanhol, de 2005. Vamos ver primeiro a microfiltração. A gente vai ver o quê? Que a pressão ela é menor que 2 bar. A microfiltração. A linha contínua é água. A linha tracejada é sais dissolvidos. Uma linha contínua um pouquinho mais grossa é a lactose. Esses 3 primeiros na microfiltração, que é uma pressão menor que 2 bar, eles passam. O que fica retido? As proteínas e as bactérias e gorduras, né? O diâmetro do poro é entre 0,1 e 5 milímetros, né? Então, aqui está num esquema de alimentação, a membrana, o permeado e o concentrado, né? A ultrafiltração, uma pressão entre 1 e 10 bar, né? Então, o que passa na ultrafiltração? Passa a água e os sais dissolvidos. A lactose, proteínas, bactérias e gorduras, a gente pode ver que elas já não vão para o permeado, né? Então, o diâmetro do poro é um pouco menor, 0,001 a 0,1 milímetros. Por isso que já não permite aqui a lactose. A nanofiltração. A nanofiltração, a pressão é de entre 5 e 35 bar, né? O diâmetro do poro menor que 0,001 milímetro. Então, só o que passa vai ser o quê? Água e uma parcela de sais dissolvidos. Lactose, proteínas e bactérias e gorduras não passam para o permeado. E a osmose reversa, uma pressão maior, 15 a 150 bar, o diâmetro do poro menor que 0,001 milímetros. Então, só passa água, né, por permeado. Então, sais dissolvidos, lactose, proteínas, bactérias e gorduras, eles não acabam passando para o permeado. A representação de uma membrana enrolada em espiral.
de acordo com o professor Mies, professor espanhol 2005. Então, o que a gente pode ver aqui? O A, né, é a alimentação, o B é o produto, né? Então, tem a alimentação da água, que vai passar pelo processo de osmose reversa, e B é o produto desse processo de osmose reversa. Ele vai passar, né? Ele vai passar por um processo que vai ter uma membrana, um adesivo, um espaçador desse permeado, outra membrana, né? E o espaçador da alimentação. O concentrado que vai tirar essas substâncias que nós queremos tirar para dar o requisito de qualidade para uma indústria, para algum tipo de processo, né? Ele é dado pelo A duas linhas, né? E nós temos o tubo de coleta de permeado, né? Que vai ser o que sobra, por exemplo, sem passar as bactérias, as bactérias não, me perdoem, sem passar a lactose, as gorduras, conforme a gente viu no slide anterior. Tópicos sobre água de reuso. A água de reuso, de acordo com a Sabesp, ela é obtida por meio do tratamento avançado dos esgotos, né? Então, gerado pelos imóveis que estão conectados à rede coletora de esgoto. Você tem uma sequência de unidades para esse processo de tratamento do esgoto. E essa sequência de unidades, vocês veem nos sistemas de tratamento de esgoto. Só que você vai fazer um tratamento mais avançado, que não dá água em padrão de potabilidade, mas dá água de reuso para usos menos nobres, né? Então, ela pode ser utilizada em processos que não requerem água que seja potável, mas que, ao mesmo tempo, seja sanitariamente segura. Desse modo, vai gerar redução de custos, né? E garantir o uso racional da água. Você não vai usar água em padrão de potabilidade para usos que não sejam necessários, que estejam no padrão de potabilidade. E quais são essas finalidades? Geração de energia, refrigeração de equipamentos em diversos processos industriais, lavagem de ruas, entre outros fins não potáveis. Indústrias, empresas de construção civil, prefeituras, comércios, transportadoras. Lembrando-se que a água de reuso não é potável, portanto, não deve haver nenhum tipo de uso ou consumo humano, apesar da aparência dessa água de reuso ser semelhante à potável. A água de reuso. Se a utilização for adequada e não houver contato direto com a água, não tem nenhum risco. Mas, para o manuseio, é recomendado um vestiário apropriado para evitar um risco de contaminação. A água de reuso, ela é fornecida atualmente pela Sabesp, ela não deve ser aplicada em nenhum tipo de cultura cuja finalidade seja comestível, apenas para irrigação de jardins. E, segundo a Sabesp, essa produção da água de reuso, ela é assegurada pelo sistema de gestão ISO 9001-2008, obedecendo a parâmetros de qualidade que são rigorosos. A aplicabilidade dessa água de reuso. Vaso sanitário, irrigação paisagística, lógico, mediante avaliação técnica. Limpeza de pisos, pátios ou galerias de águas pluviais. Assentamento de poeira em obra de execução de aterro e terraplanagem, porque faz muita poeira, né, desse tipo de obra, aterro e terraplanagem. Preparação e cura de concreto não estrutural em canteiros, porque para não haver ataque, né, corrosividade às armaduras do concreto estrutural, então por isso que é para fim não estrutural, e nem também haver o ataque ao próprio concreto, à própria matriz, né, do concreto. E para estabelecer umidade ótima em compactação de solos, desobstrução de rede de esgoto e água pluvial, geração de energia e refrigeração de equipamentos em diversos processos industriais. Onde a água de reuso não pode ser utilizada, de acordo com a Sabesp. Ela não é potável, embora ela tenha aparência semelhante à água potável, né? A nossa água de reuso. Portanto, não pode ser consumida. E ele é impróprio para
irrigação de hortas, né? Lava-rápidos, piscinas, exceto quando é teste de estanqueidade, quando há obra de impermeabilização, para ver se tem detecção de vazamento, e desde que, posteriormente, essa área ela passe pela desinfecção. Então, tem duas reportagens interessantes aqui, né, da Globo News. Estação de tratamento transforma esgoto doméstico em água potável, que iremos observar. E Cidades Soluções, o maior projeto de reuso de água do mundo. Né? E temos aqui, né, da revista Veja, 2015, né, citado em Conhecimento Cerebral, um tratamento de choque, né? Interessante num shopping, né? Então, abastecida com material de esgoto, uma estação de purificação com um tanque que mede de 3 a 6 metros de altura e 2,5 a 3,5 metros de diâmetro, ela chega a produzir 10 mil metros cúbicos de água limpa por mês, que é um volume suficiente para atender a necessidade de 2.200 pessoas, né? Então, nesse caso, com o reuso, o shopping center, por exemplo, ele reduz o consumo de água em até 50%. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, como que funciona isso daqui? Primeiro, há um bombeamento, né, no shopping aqui. A tubulação de coleta de esgoto, ela vai levar o esgoto produzido nesse shopping a um poço subterrâneo, feito de concreto impermeabilizado para evitar danos ao meio ambiente. Através de um sistema de bombeamento também, o material ele é transferido para os primeiros tanques. Então, o sistema de bombeamento leva para os primeiros tanques e vai haver primeiro um peneiramento. Uma peneira de aço inoxidável, ela vai separar o esgoto bruto de materiais sólidos, como resto de comida, papéis e lixo em geral, que pode vir junto com esse esgoto. Aí vai para um tanque de equalização, que é o 3. Nesse tanque vai ser feita a retenção de esgoto a ser tratado, como se fosse um estoque, para garantir uma vazão mínima para esse resto do processo. Aí vai para a reação biológica, né, o reator. Em um tanque de fibra de vidro ou de concreto, micro-organismos vivos, eles vão receber as condições para se alimentar de restos orgânicos, ou seja, o substrato, né? Então, vai haver o quê? A degradação da matéria orgânica por esses micro-organismos, né? Que vai fazer a degradação da matéria orgânica em condições controladas, né? E essa matéria orgânica é o substrato. Depois, a filtração. O conjunto de bactérias se transforma em lodo, porque a bactéria ela vai consumir o carbono e ela vai precisar da energia que tem também, né, a matéria orgânica. E com isso ela vai conseguir se reproduzir em condições controladas e vai transformar nesse lodo. Então, e por uma membrana de poros extremamente finos, similar a um coador de café, esse lodo, material pastoso, é separado do líquido. Aí depois vai para a osmose reversa. Aí o líquido vai para a osmose reversa. Para que a água se torne potável, a água passa por membranas ainda mais finas. Nós vimos agora um corte aqui, né, da osmose reversa no slide anterior, que retém os sais. Trata-se do mesmo procedimento que é usado para a dessalinização de água do mar, né? Então, você vai conseguir separar, vai passar só a água, né? No permeado. Aí depois vem a etapa de desinfecção. A água nessa etapa já apresenta o aspecto cristalino, mas ainda falta a aplicação do cloro para a desinfecção, conforme vimos na aula de desinfecção. Em geral, são utilizadas de 3 a 5 miligramas de cloro por litro de água. Aí vai haver a distribuição, né? Então, o estabelecimento, no caso do exemplo aqui, o shopping center, ele vai adotar o reuso, né? E aí ele vai precisar de uma rede de tubulação específica para água de reuso. Não pode estar junto com a água potável, né? Então, vai ser rede separada. E aí pode usar da irrigação, descarga sanitária, etc. Aqui podemos ver, né, em um modelo reduzido, né,
a produção de água de reuso, né? Então, nós tínhamos diversos processos, né? O tratamento de esgoto, né? Então, a gente tem os reatores, né? Na parte superior, a decantação secundária, né? E aí há mais um processo que vai deixando a água, inclusive, com um aspecto mais limpo, né? A desinfecção, né? A coagulação, a formação de flocos, a decantação terciária, e aí a filtração e depois a água de reuso. Isso daí em escala menor, né? Tópicos sobre dessalinização. Bom, um exemplo de dessalinização, Loyola e Elias em Revista Veja, 2014. Em Londres, na Inglaterra, uma população de aproximadamente 8,3 milhões de habitantes, ela sofreu com as crises de água nos anos 2000 e a situação se agravou em 2006. A solução oferecida pelo governo foi a construção de uma usina de dessalinização, que ia tornar potável a água que vinha do mar, porque ela era a opção mais econômica, porque a proximidade de Londres com o mar seria mais viável economicamente dessalinizar a água do que transportá-la lá do norte do país, né? Então, com um custo de 270 milhões de libras, a usina inaugurada em 2010 pode fornecer água para 1 milhão de pessoas e chega a produzir até 140 milhões de litros de água potável se estiver funcionando com a capacidade máxima dela. Então, para reduzir os gastos com energia, o processo de dessalinização custa, em média, né, 2 vezes mais que o tratamento convencional de água, então é necessário reduzir os gastos com energia. A usina está utilizando biodiesel feito do óleo da cozinha que é coletado nos restaurantes da cidade. O caso de Israel, Loyola e Elias também em Revista Veja. Técnicas de reuso sofisticadas com uso de membranas e processos químicos. Porque atualmente, de 80 a 90% dos esgotos são tratados e reutilizados. Israel também tem uma das maiores usinas de dessalinização do mundo, em Ashkelon, inaugurada em 2005 e é produtora de 13% de toda a água doméstica consumida no país. Atualmente, a usina é responsável por 40% da água potável fornecida no país, né? Um processo que custa de 60 a 80 dólares por metro cúbico. Os níveis de perda por vazamento são semelhantes da União Europeia, de 10%. E todas as crianças são educadas na escola para economizar a água dentro das casas. Então, temos a foto aqui, né, da usina de dessalinização em Israel, né? Então, a osmose reversa aqui, nós podemos ver, né? E hoje em dia, existem 2 tecnologias que podem ser empregadas na dessalinização. A destilação por meio de energia térmica. E também existe a utilização de membranas para filtrar o sal da água. O primeiro caso, a destilação por meio da energia térmica, a água salgada ela é aquecida para a produção de vapor, que em seguida vai ser condensado e coletado como água doce. O segundo método, que é a utilização de membranas para filtrar o sal da água, é o que vai empregar a osmose reversa, que é o da figura acima, para bombear a água do mar através de membranas semipermeáveis. Elas vão capturar o sal e permitir apenas que a água doce passe. A água salgada é bombeada de volta para o oceano. Esse método é o mais antigo. Foi desenvolvido na década de 60 e consome menos energia. Então, podemos ver também, observar a reportagem da Austrália, que transforma a água do mar em água potável. Referências dessa aula. Muito obrigada.